gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a um Básicos de Nuvem. Eu sou o Pablo Lopes e vocês estão vendo aqui atrás de mim, Octocat. Sejam bem-vindos ao Reactor São Paulo. Bem, vamos aqui andar um pouquinho enquanto eu falo uns detalhes para vocês sobre o que nós vamos fazer aqui no nosso Básicos de Nuvem. Bem, o que nós vamos fazer um pouquinho aqui? Nós vamos estudar um pouco sobre nuvem. Nuvem é um mundo maravilhoso onde nós temos tudo que utilizamos na nossa vida moderna. E é muito importante para os novos estudantes começarem a saber um pouco mais sobre nuvem. Então, é por isso que nós estamos fazendo essa série para você começar na sua carreira. Primeiramente, eu quero perguntar para você, você já começou o seu Cloud Skills Challenge? Temos um link na descrição ou um QR Codezinho que vai aparecer na tela para você já colocar no seu Cloud Skills Challenge e já começar a se qualificar. São lições no Learn gratuitas feitas por nós. Outra coisa que eu recomendo também você dar uma olhada é no seu Azure for Students. O Azure for Students é um programa para vocês gratuito, só usem seu e-mail acadêmico e deem uma olhada em ativar o Azure para você testar e também aproveitar. Também vai aparecer outro QR Code ou o link estará na descrição. Mas tem coisa que a Microsoft também oferece a mais, Paulo? Claro que nós temos. Você quer saber mais sobre? Nós temos o ak.ms/básicos de nuvem. Ou clique o link da descrição ou este outro QR Code. Por último, nós vamos ter uma pesquisazinha que a gente quer muito que você responda. Por favor, responda e fale um pouco sobre o que você sabe sobre nuvem. Nós também queremos muito saber. Bem, nós vamos começar agora com Básicos de Nuvem. Eu sou o Pablo Lopes. Sejam bem-vindos aqui ao maravilhoso Reactor São Paulo. Bem, vamos falar um pouquinho sobre a Z900. Aqui na Microsoft, nós temos as nossas certificações básicas. Elas terminam com 900. Todo estudante tem direito, até dia 8 de junho, às nossas certificações básicas completamente de graça. Chamamos elas de Fundamentals. Nós, 900, nós temos vários temas relevantes para a nuvem. Que temas são relevantes para a nuvem, você me pergunta? Bem, vamos começar a listá-los. A primeira coisa que você precisa saber é descrever conceitos de nuvem, o básico. Escalabilidade, entre outros. Isso ocupa entre 25% a 30%. Depois, você precisa descrever arquitetura e serviços do Azure. Isso ocupa mais ou menos entre 35% a 40%. E outro ponto também que você precisa saber é governança e gerenciamento. Isso ocupa entre 30% a 35%. Aqui está a listinha para você dar uma olhada. E você deseja saber mais sobre isso? Isso tem na sua primeira lição no Learn no Cloud Skills Challenge. Lembre-se de se inscrever. Então aqui você já sabe que você tem uma data, até 8 de junho, para resgatar sua certificação. Pablo, como eu faço isso? Simples. Cynthia Zanoni escreveu um blog incrível falando como você pode fazer. Link vai estar aqui nesse QR Code ou na descrição para você dar uma olhada. Bem-vindos novamente ao Básicos de Nuvem. Vamos começar os conteúdos. Começar nosso Básicos de Nuvem, mas tá bom. Mas o que é uma cloud? A cloud é basicamente uma das ferramentas que nós utilizamos para abstrair alguns conceitos de computação que não é processada localmente, mas sim é processada em servidores de outro. A computação no mundo todo atualmente teve uma grande disrupção. Atualmente nós processamos em grandes servidores e esses servidores eles têm um poder computacional enorme. Isso pode promover para a gente um degrau de flexibilidade, poupanças para grandes empresas e empresas no geral. Nós podemos ter flexibilidade no poder de computação que nós temos, na escala que nós queremos e também em outros pontos, como por exemplo, segurança, governança, entre outros. Pensa só, se você não está um pouco confuso ainda sobre esse conceito de nuvem, vamos supor, por exemplo, que você não tem um carro, mas sim você pede carro por aplicativo. Isso, por exemplo, é a maneira que você não tem o item, mas você utiliza quando precisa. A nuvem é muito parecida com isso, mas obviamente é muito mais flexível do que somente pedir um carro. Ela serve para várias questões de informática, tecnologia, segurança e muito mais, que o Azure também proporciona. E falando de Azure, olha ele aqui. O Azure, ele é a nossa solução da Microsoft que nos fornece todas as nossas soluções de nuvem. Então, tem o poder de armazenar dados, processar, área de inteligência, área também, a gente pode dizer até de IoT, que nós também temos. Temos mais de 100 serviços no Azure. Então, não importa se você está começando sua carreira, quer fazer sua startup, ou você trabalha com uma grande empresa. O Azure tem tudo o que você precisa. Bem, agora para isso, eu vou ficar um pouco menor. Vamos falar um pouco de modelos de responsabilidade. Eu sei que você deve estar pensando, responsabilidade? Como assim? Eu tenho que ser responsável por alguma coisa? Calma, temos diversos níveis de abstração, que também incorrem em diversos níveis de custo. Os níveis de abstração, basicamente,
decorrem também de como você usa sua nuvem. Você pode, por exemplo, preferir processar os dados por você mesmo, ou você pode preferir que a nuvem faça tudo por você. Isso não torna somente mais justo o uso de nuvem e a escala que você precisa, mas também adaptações que você deseja fazer ao seu modelo de negócio ao longo do tempo. Deixa mais tranquilo você fazer adaptações ao seu modelo de negócio enquanto você está trabalhando com nuvem. Vamos primeiramente, antes de olhar, pensar um básico. Data Center contra nuvem. Vamos pensar nas vantagens e desvantagens? No data center, nós temos que a companhia é responsável por o processamento de dados, ela é responsável pela segurança, ela também é responsável pela manutenção do seu server. Claro que tudo isso vai ser on-premise, talvez ela precise comprar software para manter tudo isso. Você nota que tem muitas coisas que nós precisamos fazer on-premise para ter nosso data center, mas você também tem que manter não só isso, como a equipe de TI. Para fazer updates no software, você precisa também cuidar do seu sistema operacional. Você precisa fazer uma série de cuidados que o sistema on-premise você tem que cuidar. Por outro, em cloud, você pode literalmente dar responsabilidade somente às coisas que você usa. Então nós cuidamos de boa parte de segurança, nós cuidamos também de acordo com as circunstâncias, dos seus dados, cuidamos de tudo, porque nós também temos que ser responsáveis, pois nós, as empresas de cloud, também temos que tomar bastante cuidado com seus dados e ser conformes às leis. E aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem que ser conforme. Por exemplo, nós somos conformes à LGPD, a Lei Geral de Privacidade de Dados, que temos no Brasil. Certo, então o que o cara de cloud é responsável e o que a empresa de cloud é responsável? A empresa de cloud, como eu disse, segurança física nós somos responsáveis. Somos responsáveis também em fazer a manutenção. Nós também somos responsáveis pela segurança na área de energia. Somos também responsáveis pela segurança de rede, pela conectividade, também pela manutenção das máquinas que nós utilizamos, também somos responsáveis. Mas o que é que o usuário de nuvem é responsável? Ele é responsável pelos dados que ele obtém, pelo acesso de segurança, então você tem que tomar cuidado com seus passes, seus tokens e muito mais. E também ele pode ter algum tipo de manutenção dependendo do tipo de responsabilidade que ele escolhe. Nós temos como, por exemplo, infraestrutura como serviço, serviço como serviço e também temos plataforma como serviço. Vamos dar uma olhada nas três melhor para pensar um pouco sobre o que você deve utilizar. Este daqui é um dos imagens que nós temos no Learn. Então você pode observar como isso afeta. Você nota, por exemplo, que infraestrutura como serviço, você tem mais acessibilidades do que, por exemplo, como um serviço como serviço. Entretanto, o custo será diferente, mas também você terá mais acessibilidades. Com aqui, fornecemos a flexibilidade para você utilizar o que você precisa e quando você precisa. Essa é uma das vantagens da nuvem que nós podemos oferecer. Bem, agora com um cenário diferente, eu posso falar um pouquinho para vocês também sobre nuvens, porque você pensa, tem mais coisa além do modelo de responsabilidade? Sim, claro que temos muito mais do que só os modelos de responsabilidade. Nós temos, por exemplo, diversos outros modelos relacionados com o que você quer com o modelo de nuvem, porque nós também temos os modelos em geral. Ele pode ser privado, público e híbrido. Vamos falar um pouquinho mais sobre as características de cada um. Vamos pensar um pouquinho na nuvem privada. A nuvem privada é basicamente uma evolução natural do que a gente tem normalmente no data center, que é o on-premise, porque você tem basicamente tudo lá para uso pessoal de uma empresa. Porque é basicamente uma evolução do data center, basicamente no on-premise, porém com conceitos de nuvem. Então, o que nós temos lá? Nós temos também custos maiores, claro, temos que manter a manutenção. Entretanto, você tem completo controle e privacidade para fazer o que é necessário. Você também pode ter no seu próprio data center o uso dessa nuvem, ou até um data center dedicado a nuvens que você pode simplesmente alocar e ter para você tranquilamente exclusivo para a companhia. E suas grandes vantagens são seu controle total e a privacidade garantida. Você só tem que lidar basicamente com o que é necessário para a sua companhia. Então, somente esses que se aplicam ao seu país, sharing agreements, entre outros, somente o que você precisa. Nuvem pública. A nuvem pública, por exemplo, é o próprio Azure. Ele é criado, controlado e mantido por uma companhia terceirizada. Os recursos são acessíveis e compartilhados para todo mundo que compra serviços de nuvem. E também sua disponibilidade pública é a chave de diferença entre outras clouds públicas e privadas. Mas quais são as vantagens do nossa cloud pública? As clouds públicas, elas têm toda a infraestrutura mantida por você e também temos custos menores, porque você não precisa fazer a manutenção no data center ou contratar uma terceirizada para fazer isso por você. Também oferecem maior escalabilidade, pois elas têm vários clientes,
Então elas podem escalar de tamanho cada vez maior para comprar infraestrutura, entre outros. Entretanto, você perde o controle sobre os seus recursos e também tem uma preocupação relacionada com segurança diferente de uma nuvem privada. Você tem que saber o que a nuvem está fazendo por você em relação à sua segurança e à segurança de seus dados. Por último, nuvens híbridas. Como assim nuvens híbridas? São nuvens que têm parte em privada e parte em pública. Mas certo, por que alguém faria isso? Você tem tudo. Você tem mais flexibilidade, escalabilidade e controle, dependendo de que parte da nuvem você está utilizando. A híbrida também permite que as organizações escalem recursos na nuvem pública, por exemplo, quando necessárias, on demand. E também permite que você vai ter os seus dados mais sensíveis numa nuvem privada e que você possa fazer tudo o que é necessário. Entretanto, é uma abordagem bem cara e normalmente só grandes companhias utilizam essa abordagem. Também você pode utilizar nuvens de outras companhias e fundi-las, o que a gente atualmente chama de multi-cloud, multinuvem, que organizações utilizam várias nuvens públicas para diferentes recursos e propósitos de migração. Também temos tecnologias para permitir esse uso multinuvem. Por exemplo, o Azure Arc permite que você gerencie esse ambiente multinuvem que você está utilizando. Então você pode utilizar Azure, nuvens privadas, configurações híbridas e muito mais utilizando o Azure Arc. Também temos várias outras soluções para permitir a integração. Bem, agora que você já sabe sobre modelos de responsabilidade e os modelos de nuvem, você também tem que descobrir como é que os custos incorrem na sua empresa. E não só isso, como você tem que relacionar isso aos custos de computação em nuvem. Por isso, em modelos de infraestrutura de TI, é muito importante que você aprenda sobre CapEx e OpEx. CapEx e OpEx. Vamos falar um pouquinho sobre CapEx. CapEx é basicamente o custo tangente que você vai utilizar. Você só gasta uma vez e você já tem esse recurso indefinitivamente. Por exemplo, construir um data center. Então você constrói o seu data center, obviamente será muito caro, mas você só gastará pelo menos uma vez. OpEx são custos que são operacionais, ou seja, eles vão ao longo do tempo. São custos que ocorrem com serviços ou produtos, como por exemplo, uma assinatura em cloud, por exemplo, é uma coisa que é operacional, você gasta de acordo com. Vamos pensar, por exemplo, em capital expenses, né? Esse CapEx, como fosse comprar uma casa. Você compra uma casa, você tem que fazer um pagamento longo e você paga de uma vez essa casa. É uma compra capital. Agora, o OpEx. O OpEx, nesse caso, seria como alugar um apartamento. Você paga uma taxa recorrente de acordo com o tempo que você usa. Você não precisa se preocupar, por exemplo, em dar uma entrada nisso. Você simplesmente só paga de acordo com mês a mês. Cloud Computing, computação em nuvem, normalmente entra em Operational Expenses, ou seja, no OpEx, porque a gente paga de acordo com os recursos de TI que a gente consome. Então a gente não precisa se preocupar muito em os custos de manter o data center da Microsoft. Você pode literalmente ir pagando só de acordo com o seu serviço que você usa. Então, vamos dar uma revisada basicamente no que falamos. Nós falamos como as nuvens são utilizadas. Elas são flexíveis, que você utiliza on the go. Temos 3 modelos de nuvem: privada, pública e híbrida. Também temos vários modelos de responsabilidade de acordo com as nuvens, como infraestrutura como serviço, plataforma como serviço e serviço como serviço, que tem responsabilidades diferentes de acordo com o que você usa. E também falamos sobre como operações, o custo de operação, o OpEx, e o Capital Expenses, ou CapEx, são diferentes e que o nosso entra no OpEx. Esse é o primeiro bloco. Agradeço por assistir o início. Agora vamos para um rápido intervalo e já voltamos.
pessoal, esse vídeo aqui é para você que trabalha com tecnologias cloud ou se especializar em tecnologias cloud. Se você quer aprender de um jeito gamificado e podendo também competir com outras pessoas do seu setor, você precisa conhecer o Microsoft Cloud Skills Challenge. Basicamente, é o ambiente do Microsoft Learn, onde você pode se especializar em todas as tecnologias cloud que compõem todo o hub da Microsoft. Você consegue também chegar em próximos níveis, conseguir entender onde que você está indo e também pode até competir com outras pessoas que estão lá no seu setor, para você poder entender mais sobre a tecnologia, aprender de um jeito gamificado, de um jeito divertido até, conseguir também chegar onde você pode se tornar um expert na plataforma e você conseguir pegar as certificações e poder certamente atuar no seu setor com muita maestria e com muita credencial, que é a credencial da Microsoft. Se você tem interesse nas tecnologias Microsoft, você certamente precisa conhecer o Microsoft Cloud Skills Challenge. Forte abraço aí e não deixe de acessar. Gente, bem-vindos de volta a Básicos de Azure. Agora vamos falar um pouquinho, que a gente falou um pouco básico de nuvem, né? Falamos da nuvem, você vê que eu estou num cenário diferente, é o Reactor São Paulo. Se você quiser saber mais sobre a Beyoncé e o Reactor São Paulo, clique no link na descrição abaixo ou clique nesse QR Code que estou gerando aqui em cima da minha mão. Maravilha. Vamos falar aqui um pouquinho então sobre cloud, né? Porque a gente falou um pouco sobre os benefícios, mas a gente tocou muito em cima, né? A gente fala sobre disponibilidade, escalabilidade, confiabilidade, segurança e governança. Mas o que isso realmente significa? O que eu estou passando para vocês de informação quando eu falo isso? Vamos falar sobre a alta disponibilidade que nós temos em serviços. Eu vou aqui ficar de ladinho para colocar aqui os nossos pontos. Mas vamos começar principalmente falando se é altamente disponível. Se é altamente disponível é sempre estar acessível. Necessita de um serviço ou produto que você contratou, ele já está disponível para você quando você requer. Na alta disponibilidade, nós temos, por exemplo, teve uma falta de energia, problema de rede ou um problema com hardware, basicamente a garantia de falta de downtime, ou seja, que o seu serviço vai estar disponível, ou perda de dados. Se você quer isso, como é que você consegue realizar uma função como essa, né? Como é que você consegue ter essa alta disponibilidade? Bem simples, você usa redundância. É uma palavra que você vai escutar muito nessa série, basicamente a palavra redundância. Redundância significa. Redundância é basicamente que nós temos um backup, recursos alternativos para caso o primário falhe, nós temos uma maneira de utilizar o secundário, terciário, quaternário para continuar o estabelecimento e o provimento do serviço. Nós também podemos ter cópias dos dados, porque os dados podem ser perdidos. Então, se nós tivermos cópia dos dados em várias outras localizações, caso sejam corrompidos, nós podemos restaurar de maneira saudável para você. As cópias de serviços no mundo todo vão poder ajudar você a continuar utilizando o seu serviço contratado de uma maneira contínua. Então, a gente pode restaurar desse outro lugar e copiar para o nosso servidor que estamos utilizando. Mas como é que nós sabemos que um serviço tem a confiabilidade e a resiliência disso? Como é que nós medimos essa disponibilidade? E aqui entra a palavra mágica, ou termo, né? Porque é um inicialismo. SLA. Sim, senhoras e senhores, SLA, ou Service Level Agreement, é basicamente um contrato como provedores de nuvem, nesse caso, e você. Então, basicamente, você faz um balanço. O provedor de nuvem vai lhe garantir que uma porcentagem tal do serviço vai estar disponível em X% do tempo, e você vai usar o seu serviço dentro dessa garantia. O que significa esse X%? Significa que é o nível mínimo de disponibilidade
você vai ter com o tempo na garantia da execução do serviço. Então, se você tiver X%, você obterá isso. Vamos supor que seja 99% do tempo. Então, durante um período de tempo que vai estar definido em seu contrato, você vai ter esse serviço disponível. Seu serviço vai continuar sendo disponível para você durante 99%. Normalmente é um ano, e você vai ter esse período de tempo completamente disponível. Vamos falar um pouquinho sobre a SLA do Azure. O Azure tem nas máquinas virtuais 99,9%. Isso significa que em todo mês, 99,9% do tempo, a sua máquina virtual vai estar rodando. E se nós falharmos nessa promessa, nós podemos lhe dar créditos ou reembolso. Então, para que serve a SLA? É basicamente para você ter uma expectativa de serviço mínimo de acordo com o seu serviço provedor de cloud, a contabilidade do serviço com o provedor de cloud, pela performance que o serviço que ele está prestando. Bem, acabamos de falar sobre SLAs e sobre a disponibilidade. Mas vocês sabem que cloud não é só conhecida por isso. Nós também temos a escalabilidade. O que significa escalabilidade? Significa que nós podemos ajustar os recursos de acordo com a demanda dos serviços que estão sendo realizados. Então vamos supor que você tem um site que você fez e do nada ele consegue receber muitos acessos, seja porque bombou na internet, seja porque alguém partilhou no Instagram alguma coisa muito legal que você fez. Então, o que pode acontecer? Ter alguma coisa que ajuste de acordo com o que você necessite, o quanto de recursos o seu site precisa. Esse site está recebendo em escala. Ele está escalando para receber os usuários de uma maneira confiável e que ele consiga ter a informação que ele quer. Também você pode não querer só escalar para cima, você também pode querer escalar para baixo. Para escalar para baixo, você necessita também de escala, porque ainda é uma maneira. Então a escalabilidade funciona para crescer o número de recursos ou para diminuir o número de recursos que você precisa. E quando a gente fala de escalar, pode ser qualquer coisa. Adicionar e remover banco de dados, serviços de armazenamento, CPU, RAM, espaço de disco. Tudo isso são coisas que nós utilizamos em servidores web para poder utilizar em nossos serviços ou plataformas. E também utiliza a otimizar, pois você não vai utilizar somente algo estático. Você vai ter recursos dinâmicos, o que vai garantir que você só vai pagar pelo que utilizar. Mas como escalar esses recursos? Bem, você pode escalar eles de duas maneiras, horizontalmente ou verticalmente. Vamos falar então, se você quiser escalar verticalmente. O que é que nós necessitamos quando escalamos verticalmente? Pode adicionar uma máquina, vamos precisar de 8 CPUs e 32 GB de RAM. Se houver muitos acessos e muitos utilizando nossos serviços, podemos escalar para 16 e 64. Mas, caso nós não precisamos, podemos escalar verticalmente para baixo. No caso, seria 4 GB de RAM e 2 core. Você pode escalar isso daqui verticalmente da maneira que você precisa. Escalar horizontalmente implica em colocar mais recursos. Então, ao invés de eu colocar mais RAM e CPU na mesma máquina virtual, eu coloco mais máquinas virtuais iguais, que vai conseguir lidar com os requests dos seus usuários e vai conseguir lidar com coisas paralelamente. Há vantagens e desvantagens em relação a isso. Para você saber isso, você necessita saber qual arquitetura você está utilizando, o produto ou serviço que você está fazendo. Às vezes, escalar paralelo pode ser mais benefício. Outras vezes, escalar verticalmente uma máquina pode também ser mais benefício. Agora, vamos falar um pouco sobre confiabilidade e previsibilidade. Confiabilidade, reliability, é basicamente a capacidade de um sistema de recuperar-se de uma falha e continuar funcionando. É um dos pilares em que utilizamos do Microsoft Azure Well Architected Framework. Com design descentralizado, a nuvem suporta você a ter uma segurança confiável e resiliente, pois permite você utilizar vários recursos de acordo no mundo e lembre-se, ocorrem várias coisas em várias regiões do mundo, então às vezes só confiar em sua região não pode ser uma boa ideia, dependendo do nível de serviço que você tem. Com a escala global, caso ocorra alguma catástrofe em alguma região, outras regiões estarão continuando a rodar e é inclusive assim que nós garantimos a ASLA. Pode construir aplicações que usam diretamente essa confiabilidade maior. Às vezes o ambiente em nuvem próprio, ele vai pedir para você trocar para uma outra nuvem automaticamente, sem você precisar fazer nada. Isso é uma das maneiras que nós utilizamos o nosso serviço em escala global. Previsibilidade é um dos conceitos que nós utilizamos para você manter em segurança com a sua nuvem. Como assim segurança? Basicamente, você sabe que ocorrerão custos.
Nuvem vai ocorrer diversos níveis de custo que você vai precisar otimizar, seja se você utilizando de uma maneira mais casual, seja você trabalhando numa Fortune 500. Como é que nós podemos fazer de uma maneira que nós temos previsibilidade nesses custos? Nós podemos utilizar de duas maneiras. Você pode prever os seus custos, ou você pode também, nesse caso, tentar prever performance. A performance, basicamente, você tentar verificar em relação à experiência positiva dos seus usuários. Outscaling, balanço de carga e alta disponibilidade são algumas das ferramentas que utilizam para ter esse grande suporte de nuvem que nós temos. Então, se você precisa de mais recursos, o outscaling já lhe ajuda. Vamos lá que você suponha em que a área está muito sobrecarregada, o balanço de carga vai lhe ajudar. São essas coisas que nós utilizamos para ter previsibilidade de performance. No custo, você precisa prever quanto você vai utilizar em custo em todos esses recursos. Então você pode traquear em tempo real tudo que você precisa, os custos, como é que você pode aumentar a eficiência, utilizar Data Analytics, né, que é essa análise de dados, para utilizar padrões e tendências de acordo com seus deployments e utilizar isso de uma maneira melhor. Quando falamos em cloud, você sabe que nós temos essas tendências e padrões quando utilizamos tudo isso. Então, ao você operar, é importante que você mantenha tanto a previsibilidade de custo e também de performance para ter um conjunto completo. Caso necessite, utilize calculadoras de custo, por exemplo. Você também pode verificar Total Cost of Ownership, TCO também, que tem algumas ferramentas online que podem lhe ajudar a prever. Lembrando que com Azure for Students você tem $100 de graça todo ano, mas você tem várias ferramentas que são de graça para você utilizar. Dê uma olhada no Azure for Students também. Tome cuidado com o seu custo. Bem, vamos falar agora um pouco sobre segurança e governança. Vamos falar rapidinho sobre se você está lançando alguma coisa, uma infraestrutura, software como serviço, recursos de cloud, você necessita saber tanto a governança quanto também compliance. Nós temos, todos os seus serviços vão sim seguir padrões de governança. Então, nós temos vários recursos e templates também para você seguir isso. E tudo isso que nós fazemos, basicamente, é para seguir com as leis locais. Aqui no Brasil, vocês sabem que nós temos a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Lá fora também, Europa, nós temos GDPR. Então, você nota que há várias leis de dados que têm diferentes conflitos e têm diferentes especificações. Nós tentamos garantir o máximo essa segurança aqui no Azure. Então, para tal, nós sempre olhamos basicamente o que nós precisamos. Lembrando que, como nós cuidamos do nosso lado, nós cuidamos de toda a segurança, energia, etc. Assim, então, dependendo do seu modelo operacional, software patches e tudo vão ser aplicados automaticamente para ajudar nisso. Falando sobre segurança. Segurança é uma feature-chave para nós utilizarmos qualquer solução em cloud. Então, você necessita algo que mantenha controles de segurança em tudo que você precisa. Então, por exemplo, infraestrutura como serviço, IaaS, né? Permite você, por exemplo, gerenciar todos os seus sistemas operacionais, software instalado, etc. Mas se você prefere uma coisa mais automatizada, plataformas como serviço ou software como serviço podem ser melhores estratégias para você. E lembrando, toda a área de computação em nuvem, normalmente, todos os serviços em nuvem são protegidos contra DDoS para manter uma rede mais segura e robusta. Para estabelecer a presença de governança, você precisa fazer o mais cedo possível e também manter a sua cloud não só atualizada, protegida e também bem gerenciada, para evitar quaisquer problemas que você pode ter em relação a isso. Um dos maiores benefícios em nuvem é o gerenciamento. Há dois tipos de grande capacidade de gerenciamento que você pode ter. Você pode gerenciar diretamente no famoso sitezinho, onde você pode focar nos seus recursos de cloud, você pode escalar automaticamente, você sabe. Basicamente, você pode fazer o ambiente de cloud se autogerenciar. Então, ele pode utilizar alguma variável, alguma KPI e já gerenciar por você automaticamente. Você pode fazer isso por vários serviços no Azure. Ou você pode gerenciar diretamente. Você pode gerenciar pelo portal web, pela CLI, que é o nosso command line famoso AZ, CLI, as APIs, ou até mesmo utilizando o PowerShell diretamente. Então, vamos voltar a falar um pouquinho sobre modelos de nuvem. Lembra-se do modelo de responsabilidade coletiva que nós temos em nuvem? Vamos falar um pouco mais de detalhes sobre isso. Vamos começar rapidamente falando sobre IaaS, IaaS,
que é o Infrastructure as a Service, ou infraestrutura como serviço. O que isso faz? Basicamente, ele provê o básico: computação, recursos de armazenamento, é o controle sobre a infraestrutura e fornecer, por exemplo, um deployment mais rápido de máquinas virtuais. Você utiliza normalmente um pay to go, você paga enquanto você utiliza esses recursos. Normalmente é ideal para ter serviços com demandas mais flutuantes. Plataforma como serviço. A plataforma como serviço, ela permite uma plataforma mesmo, onde os desenvolvedores podem desenvolver, testar e dar deploy em suas aplicações. Ela simplifica bastante da administração, ela cria uma camada de abstração em cima da infraestrutura como serviço. Então, normalmente é boa para você fazer serviços e aplicações mais rápidas e você quer fazer, por exemplo, um teste, um proof of concept de maneira mais constante. Normalmente utilizamos o Microsoft Azure App Service ou Business Intelligence, análise de inteligência, por exemplo, também temos. E também agiliza verificar como é que está a nossa aplicação, o ciclo de vida de nossa aplicação. Também é muito bom para customizar aplicações que você não necessita de tanta customização, mas você necessita de uma solução eficaz para uma organização de maneira rápida. Por último, software como serviço. Ele basicamente, a aplicação já está pronta, você precisa customizar básicos para você já utilizar com sucesso. Normalmente, você já entrega pela internet por um tipo de subscription based, né, que é basicamente a famosa assinatura, e que você não necessita lidar com instalação, manutenção, aplicação, basicamente só utilize seu web browser e pronto. Basicamente para diminuir o overhead, né, a contratação ou manutenção na área de TI, e também você pode utilizar também de maneiras como web browsing, você pode utilizar como mobile. Então, basicamente diminui a necessidade de você ter alguém para fazer manutenção local ou manutenção local. Basicamente tudo é mantido e tudo é basicamente gerenciado pela sua assinatura ou pelo portal da sua assinatura. Temos alguns exemplos, por exemplo, nosso Microsoft 365 também é um exemplo disso. E também temos serviços no Azure que lidam com software como serviço. Pessoal, é isso. Acabamos esse bloco de básicos de Azure. Basicamente, vamos agora mostrar um pouco do Reactor, para um intervalo, para vocês não ficarem vendo só conteúdo, e vamos falar no próximo bloco sobre arquitetura de Azure, como é que nós fazemos tudo isso. Nos vemos em breve. Vocês acabaram de ver o segundo bloco de básicos de Azure, primeiro episódio. Estamos aqui com o Reactor, nós vamos ter um evento hoje. E basicamente eu quero mostrar para vocês um pouco do que é o Reactor aqui. Porque nós falamos de uma maneira meio indireta, mas queremos mostrar aqui, ó. Temos aqui basicamente tudo o que você precisa para realizar um evento e que você necessita. É um espaço de conexão entre startups, estudantes, professores, profissionais e tudo de mais melhor na área da tecnologia. Temos também MLSAs aqui, ó. Shikuji. E nós temos aqui um espaço perfeito para você poder hostear o que você quiser. Então, o que você está esperando? Vem pro Reactor.
volta, básicos de nuvem. Bem, vocês viram dando tudo no Reactor, tivemos um meetup maravilhoso, mas estamos de volta para falar sobre Azure. Vamos falar um pouquinho de o que é Azure para início de conversa. Porque nós falamos de Azure aqui, Azure lá, mas o que realmente é Azure? Bem, o Azure é uma propriedade da Microsoft, que basicamente é a nossa oferta exclusiva de serviços de nuvem, que é feito para lhe ajudar a superar os desafios do dia a dia em relação à computação. Basicamente, o Azure oferece a liberdade de você poder fazer tudo o que é necessário, não só na computação atual, como também no futuro. Nós oferecemos, por exemplo, coisas como a área de AI generativa, quantum computing, entre outras. Assim, o Azure provê todas as ferramentas necessárias para fazer uma solução do futuro. E assim nós podemos fazer benefícios contínuos de inovação, com comprometimento com open source, suporte para todas as linguagens e frameworks, e integração contínua entre a cloud, o local e os ambientes de fronteira, com a segurança no início e também com um time de experts para ajudar você a obter os resultados junto com o compliance proativo. Entretanto, para isso, você precisa de uma conta Azure. Como você pode ver? Quando você faz a sua inscrição no Learn, você tem um acesso temporário ao Azure. Não o Azure em si, mas sim ele está no Sandbox. Ele está basicamente só para você fazer os testes aqui que nós temos no Learn. Se você estiver na missão em Cloud Skills Challenge, onde nós falamos esse tópico, você vai poder notar que nós não só temos tudo relacionado ao Azure, como você também tem exercícios. Esses exercícios são importantes para você poder entender melhor os conceitos que nós estamos passando aqui. Entretanto, para suas próprias aplicações e necessidades de negócio, você vai necessitar de uma conta Azure normal. Bem, se você criar uma conta Azure, você vai começar a ter que entender algumas coisas relacionadas a como uma conta funciona. Agora eu vou ficar pequenininho para você ver a imagem. Numa conta Azure, você pode ter várias assinaturas. Nessas várias assinaturas, você pode utilizar cada uma com utilidade. Por exemplo, uma para marketing, outra para deploy, outra para processamento de dados e assim vai. Cada uma é cobrada diferente, não somente com a conta, mas sim verificando o que está gastando, por quê e controle dos seus custos em nuvem. Se você é novo no Azure, você pode fazer sua conta gratuitamente, somente entrando no site e fazendo seu cadastro. Você também pode comprar uma conta com algum tipo de contrato diretamente com a Microsoft ou com um parceiro Microsoft. Temos também o Cloud Solution Provider, que oferece uma parceria para lhe prover serviços de todas as soluções iniciadas em Azure. Temos também a conta de graça. Se você criar sua conta normalmente, você vai ter acesso de 30 dias de crédito, além de 25 serviços que vão ser sempre de graça. Entretanto, se você for estudante, você tem direito ao Azure for Students. O Azure for Students é basicamente $100, você pode usar livremente 12 meses, além de serviços completamente gratuitos se você tiver crédito e sem crédito, e não precisa nem de cartão de crédito. Somente use o seu e-mail estudantil e pronto, você já tem acesso a tudo que ele oferece. Bem, já falamos um pouco de como usar o Azure, o que é uma conta, beleza. Nós vamos entender um pouco melhor o que é o Azure. O Azure é um provedor de nuvem global que tem utilidade de serviços e recursos para atender você de acordo com a sua necessidade. Mas, como ele faz isso? Como é que ele garante que tem todos esses recursos disponíveis? Como é que ele garante a sua SLA, a sua Service Level Agreement? A sua resposta está em sua infraestrutura. Bem, agora eu vou ficar pequenininho aqui para vocês darem uma olhada. Vamos começar com os data centers. Os data centers são as instalações que abrigam os servidores, os discos, os roteadores e tudo que inclui os equipamentos que permitem o serviço e o funcionamento do nosso provedor de nuvem. O Azure tem data centers em todo o mundo, mas eles não estão diretamente acessíveis aos usuários. Eles são agrupados em regiões e zonas de disponibilidade, que são conceitos que vamos explicar a seguir. Os data centers são organizados em racks com energia, refrigeração e infraestrutura de rede dedicadas e independentes, pois caso ocorra algum problema, nós podemos isolar aquele data center e conseguir para outros, como dito, em redundância. Agora que já falamos sobre data centers, vamos falar de região. Uma região é uma área geográfica que contém pelo menos um data center, mas possivelmente vários, conectados nas prioridades e com uma rede de baixa latência.
O Azure tem mais de 60 regiões no mundo todo, cobrindo vários países e continentes. Quando você faz um recurso no Azure, você geralmente precisa escolher a região onde ele vai ficar. Isso tudo pode depender da proximidade dos seus clientes, da disponibilidade de serviços em sua região, ou até recursos acessíveis, conforme os requisitos e as preferências de custo. Mas, por mais que isso, algumas regiões também possuem zonas de disponibilidade. Zonas de disponibilidade são data centers que são separadas fisicamente mesmo dentro de uma região, nas quais eles têm energia, esfriamento e rede independentes. Cada uma dessas zonas são configuradas para um limite de isolamento, ou seja, caso uma deixe de funcionar completamente, outras pegarão onde ela parou e vão continuar o trabalho. Sendo assim, elas são conectadas com fibra ótica de altíssima velocidade. Você pode utilizar essas zonas para aplicativos críticos e incorporar alta resiliência às suas aplicações. Entretanto, mesmo com a zona de disponibilidade, existe ainda um evento que pode ser tão catastrófico que a zona inteira para de funcionar. E para isso nós temos pares de regiões, que são regiões emparelhadas que estão a 300 milhas de uma a outra na mesma geografia, permitindo a replicação de recursos entre regiões. Essa abordagem diminui bastante problemas como desastres naturais, conflitos civis, quedas de energia ou interrupções da rede física. As regiões também ajudam, por exemplo, a acelerar a restauração da região pareada afetada. Também pode ajudar a distribuir as atualizações do Azure entre regiões. Obviamente, devemos tomar cuidado bastante com as leis e propriedades de uma área a outra. Normalmente são feitas entre áreas da mesma geografia, mesmo que distantes. Também temos regiões soberanas. Elas estão fora da instância principal do Azure. Normalmente, são regiões que necessitam algum cuidado extra, com leis ou compliance. Por exemplo, algumas que podemos falar, por exemplo, são os governos dos Estados Unidos. Temos também regiões soberanas na China, na qual a 21 ViaNet que cuida e mantém diretamente esses data centers, nas quais a Microsoft não tem o controle. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Chicucci, eu falo aqui da cidade de São Paulo. Eu me chamo Jorge, hoje eu vim falar pra vocês um pouquinho de como que é associar na Microsoft, como isso mudou a minha vida. Eu vim aqui explicar um pouquinho sobre o que é o Microsoft Learn Student Ambassador, ou o MLSA. O MLSA ele é um programa global da Microsoft, feito especialmente para estudantes. Tem que ser um estudante matriculado numa instituição de ensino. Essa pessoa não precisa ter background técnico em qualquer área, desde que ela goste de parte de tecnologia e também aprender e ensinar esse conhecimento. Eu entrei pro programa do Microsoft Student Ambassadors em 2019. A partir disso eu pude levar aí pra galera as tecnologias Microsoft, a partir de palestras, a partir de workshop, a partir de mentorias. Me ajudou muito a praticar o meu inglês, o meu espanhol. Mas depois que você entra no programa com esse espírito de querer aprender e ensinar, você acaba se tornando um líder da sua comunidade. Público, ou me expressar melhor. Também me fez realizar um grande sonho, que era ser MVP pelo Windows Insider. E aí, como que você se inscreve? No site studentambassador.microsoft.com tem um botão lá, inscreva-se, é só preencher o formulário, tem algumas perguntinhas. Eu espero que você se inscreva, as inscrições ficam abertas ao longo de todo o ano e de 3 em 3 meses a Microsoft ela seleciona aqueles inscritos daquele período.